Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. O nome do grupo é Jesus Misericordioso, né? Uma pessoa chegou, viu a presença de Jesus, aqueles raios, né, de misericórdia, e perguntou a Jesus: como que é o seu nome? E ele disse assim: meu nome é Misericórdia. Misericórdia, porque eu tenho misericórdia para cada um, para cada pessoa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Joel capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15, até o versículo 5, na página da Bíblia Ave Maria, 1229. O tema hoje é: o Espírito Santo quer nos fazer livres. Vamos repetir? O Espírito Santo quer nos fazer livres. Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias, hoje, derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhão de fumo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso, temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado. Porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor. Irmãos, o tema de hoje, né? Naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre o escravo. O escravo, né, como nós já estudamos sobre isso, nós sabemos que eles eram detidos, eles não tinham a liberdade. Às vezes, nós também somos escravos em alguma coisa, em alguma situação. O escravo, a escrava, na droga, na bebida, no egoísmo, na falta de amor. E como diz o tema de hoje, o Espírito Santo nos quer ver livre. Quem já foi visitar um presídio? Levanta a mão. Quem já foi visitar um presídio? Ninguém foi. Então vai começar, bom, esse ano até o momento, né, não dá, mas o presídio é um lugar, na cadeia, né? É um cativeiro, é um lugar de trevas, são verdadeiros quartos escuros. Um cativeiro pode ser invisível ao ponto da vida espiritual. Outra prisão aqui, não é aquela prisão ali no Santa Fé, mas a prisão espiritual. Então, é um cativeiro, a pessoa não encontra saída. O homem foi feito para ser livre, pois este foi o propósito de Deus. Diz lá na palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo nos quer ver livre da prisão espiritual. Enquanto preparava essa pregação, me veio essa palavra aqui também, Gálatas 5, do versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade, como pretexto para prazeres carnais. Quantas pessoas, meus irmãos,
Quantas pessoas, minhas irmãs, eles abusam da liberdade. Quantas pessoas, às vezes, que vão na praia, vão nos dançantes que tem por aí, mas chega na segunda-feira e estão tristes. Faltaram à missa, com certeza. Não estou dizendo que todo mundo que vai na praia é pecado. Não é isso, não. Mas às vezes abusa da liberdade, abusa da cerveja, abusa da cachaça, abusa da droga. Isso traz uma tristeza profunda na alma do ser humano. Nada deixa a pessoa feliz. E aqui continua: pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda lei se encerra um preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas digo-vos, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Quantas pessoas tristes hoje? Quantas pessoas ansiosas, não têm sentido da vida. E essa palavra que diz aqui, irmãos e irmãs, essa palavra que diz em Joel capítulo 3, vem falar que o Espírito vem libertar, vem ser derramado sobre nós, vem lavar a nossa mente, lavar o nosso coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, às vezes, meu irmão, às vezes, minha irmã, o ser humano, ele é um ser humano triste. Eu não sei se você já viu, às vezes, uma pessoa que faz os outros rirem, mas no fundo o seu coração é triste. Uma certa vez, não sei se eu já falei aqui, eu estava lá em Vitória e estava vendo um palhaço na porta de uma loja fazendo palhaçada, né? Fazendo os outros rirem. E eu comecei a olhar para ele, eu vi que aquilo ali era um serviço, mas no fundo ele era triste. Então é o Espírito Santo que vem nos libertar. Em Gênesis capítulo 1, 2 diz assim: a terra estava informe e vazia, e o Espírito cobria o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre os montes. Adão e Eva, eles foram criados corpo, alma e espírito. E quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu o Espírito. E nós sabemos que o Espírito Santo nos liberta. Imagine nós vivermos só corpo e só alma, sem o Espírito Santo de Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz assim: o Senhor então disse: meu Espírito não permanecerá para sempre no homem, porque o homem todo ele é carne. Gálatas 5, o homem abusou da liberdade. E hoje, meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas abusam da liberdade. Estão buscando uma felicidade e não conseguem encontrar. A felicidade só está no Espírito Santo de Deus. A felicidade só está em Deus. Portanto, Deus não podia mais se comunicar com o homem, porque o Espírito Santo foi tirado. Imagina, meu irmão, imagina, Adão, ele se colocava de joelho lá e pedia a Deus, pedia junto com Eva, sua esposa, mas Deus não se comunicava com ele. Ele era preso, ele abusou da liberdade. Junto com Eva, ele botava o joelho no chão: meu Deus, onde o Senhor está, que o Senhor não me atende? Às vezes, irmãos, nós não somos atendidos nas nossas orações, porque nós estamos presos, nós estamos abusando da nossa liberdade. O tema de hoje: o Espírito Santo nos quer fazer livres. Joel 3,
1:5. E quando Deus queria se comunicar com alguém, Ele colocava o seu Espírito sobre aquela pessoa. Sobre aquela pessoa, Deus colocava o seu Espírito, mas não colocou em Adão, não colocou em Eva. Ele colocou em outras pessoas, colocou em Moisés. Aqui Joel vem falar da profecia que aconteceu no dia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1-4, que diz assim, Atos 2, você pode abrir a sua Bíblia aí também. Aquela profecia que aconteceu lá, que nós acabamos de falar, aconteceu aqui, a vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Irmãos, vamos aplaudir essa palavra. Imagina, lá de Gênesis até Atos dos Apóstolos, a pessoa viver sem o Espírito Santo. E hoje, irmãos, esse Espírito Santo foi dado para todos nós a partir do derramamento, do primeiro derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível a qualquer um que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer que em seu coração que Ele ressuscitou da morte. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, aonde está o Espírito Santo? Não estou dizendo o estado do Espírito Santo. Aonde que está o Espírito Santo? Aonde que está? Coloque a mão no coração e diga, está em mim. Por que está em você? Porque no dia que você foi batizado, o ministro, ele jogou água na sua cabeça e disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele momento, você foi liberto, em nome de Jesus. Então, novamente, o Espírito Santo habita em você. 1 Coríntios capítulo 3:16, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso, nós não podemos abusar da liberdade. Também diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Não sabeis, irmãos e irmãs? Por isso, não abuse da liberdade. Não abuse da liberdade. Às vezes, meu irmão, às vezes, minha irmã, isso é uma palavra para você mesmo, que talvez diz assim, meu Deus, por que Deus não me escuta? Será que você não está abusando da sua liberdade? Eu não sei se você já disse isso para sua mãe. Quem manda na minha vida sou eu. Talvez quando a gente era pequeno a gente falava isso. E Deus te chama e aí você fala, quem manda na minha vida sou eu. Não, meu irmão. Você aqui, não sabeis que no seu corpo, sabeis que você é templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em você? 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo, esse corpo que tem 120 quilos, seu Zé, 120 quilos, brincadeira não, 1,80 m, brincadeira não, hein? esse corpo seu
pertence a Deus. E como que você está cuidando deste corpo? Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, minha irmã. Como você está cuidando do corpo que Deus te deu? Ou não sabeis que o